Então vamos iniciar essa chamada dando boas-vindas para a professora, né? Para Mariana Fauro, para a Prof. Mari, né? Para nós. Então, a gente poderia já iniciar com as perguntas, né? Não sei se a Camila ou se a Gabi já quer iniciar com as perguntas, alguma coisa. Eu posso começar, então. Ah, então, a primeira pergunta. Você, é, primeiramente, né, você poderia se apresentar brevemente e contar o que motivou você a escolher a psicologia? Ah, Boa noite, eu queria agradecer o convite de vocês para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Sempre acho muito importante compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu vivi, para poder ajudar quem está começando. É, então, eu sou Mariana, eu sou formada em psicologia desde 2016 pela Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz o mestrado também na Federal, com ênfase em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Foi durante o mestrado que eu descobri que eu gostava de dar aula, né, a partir dos estágios em docência que eu trabalhei. E a partir daí eu sempre voltei toda a minha formação para essa área, né, para começar a trabalhar com docência. Mas as coisas não aconteceram, né, de imediato. Depois eu voltei para Caçadora, eu trabalhei um tempo com psicologia social, com psicologia escolar, e só depois que eu entrei na universidade para dar aula. Nesse meio tempo também eu fiz uma especialização em psicologia forense e criminal, fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas, e agora eu estou cursando o doutorado em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou morando aqui em Florianópolis. E também estou dando aula na Unisul, sou coordenadora do curso de psicologia aqui na Grande Florianópolis. Por que eu escolhi psicologia? Tinha esquecido a pergunta. O que me fez escolher psicologia no primeiro momento, na verdade, eu nunca escolhi a psicologia em si só. Eu sempre escolhi a neuropsicologia, porque eu sempre gostei muito de estudar sobre o cérebro, eu sempre queria saber mais sobre memória, sobre neurônios, como que funcionava o cérebro das pessoas, o que levava alguém a tomar uma decisão, como que isso agia, como que era o comportamento humano explicado a partir da neurobiologia. Então, eu sempre queria entender um pouco mais sobre isso. E aí, teve uma feira de profissões na UFPR que eu fui e eu assisti uma palestra de uma profissional que tinha sido convidada sobre neuropsicologia do envelhecimento. E aí, quando eu assisti e eu soube o que que era e como que funcionava, eu falei, tá, é isso aí que eu quero fazer da minha vida. Eu quero trabalhar com neuropsicologia e eu quero trabalhar com idosos. E quando você já tem um caminho traçado daquilo que você quer fazer, as coisas acabam se tornando não mais fáceis, mas pelo menos você consegue planejar a tua vida para chegar aonde você quer e fazer o que você quer. Então, durante toda a minha graduação, eu fui voltando, né, aos meus estudos e os projetos de pesquisa sempre para essa área. Então, eu acabei escolhendo a neuropsicologia por conta desse interesse que já vinha desde o ensino médio, né? Quando eu estava nas aulas de biologia e chegava lá na sétima série, a gente ia estudar o sistema nervoso, eu sempre queria saber mais, eu sempre queria me aprofundar mais. E aí a minha professora falava, não, isso aí é coisa de faculdade, você só vai aprender isso mais tarde. E aí eu fui atrás de uma faculdade que me ensinava aquilo que eu queria aprender. E aí eu escolhi a psicologia. E no começo era mais desafiador, porque não entrava muito dentro daquilo que eu queria. Então, dependeu muito do meu trajeto, né, daquilo que eu fui atrás para estudar o que eu realmente queria. Mas, né, consegui me formar e consegui me especializar dentro da área que eu tinha mais interesse. Certo, então, Mariana, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, porque eu gostei do teu interesse pela neuropsicologia. Eu queria te fazer uma pergunta no sentido de, como você falou, desde o ensino médio, você sempre teve interesse, né, na parte de neuro, enfim, na parte da biologia mesmo, mas em nenhum momento da tua graduação, ou até do próprio ensino médio, você não cogitou ir para
outra área, uma área que, tipo assim, ah, se neuro não der certo, eu vou para esse lugar. No ensino médio, eu tinha pensado em cursar medicina ou jornalismo. Tanto que eu, né, na feira de profissões mesmo, eu fui atrás e entender um pouco mais sobre o que era cada uma das faculdades, o que eu iria empreender, o que eu iria me aprofundar. Eu acabei desistindo de medicina quando, na palestra, eu descobri que eu ia ter que aprender o corpo humano inteiro para chegar no cérebro. Eu falei, não, eu tenho agonia de pessoas abertas, então eu falei, não, não adianta. Se eu posso aprender muito na teoria, mas quando chegar numa prática no hospital, eu não vou conseguir lidar, vai ser muito complicado. Então eu acabei falando, não, acho que não é para mim essa área. E aí, na época, como eu sempre escrevi muito bem, né, meus professores falavam sobre isso no médio, eu pensei em ir para o jornalismo, mas na época a faculdade que era o FPR, onde eu queria cursar, o curso estava passando por por alguns uns problemas no MEC, algumas atualizações, enfim, e aí acabou que não era uma área viável, né, de entrar. E a psico se tornou a minha opção e aquilo que eu quis fazer mesmo. Mas foi assim, eu sempre falo que se eu não tivesse visto essa palestra, talvez eu teria ido para jornalismo, ou enfim, outra faculdade, para outro lugar, ou talvez tivesse esperado mais um ano para quem sabe decidir se eu entraria em medicina ou não. Mas foi realmente aquele momento que eu tomei a decisão de fazer esse curso. Certo, então agora indo pro roteiro, né, bem certinho. Não. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou logo após terminar a faculdade? Porque isso é um questionamento que a gente agora, como acadêmico, a gente tem. Do tipo assim, tá, me formei, tenho meu diploma. O que que eu faço agora? Eu vou, sei lá, e tentar ir para uma organizacional, vou tentar prestar concurso, vou investir na clínica. Quais são os principais desafios que te enfrentou logo depois que te formou? Acho que todo mundo, em qualquer área que a gente se forma, a gente sempre tem esse medo, porque agora é vida real. Agora eu tenho que enfrentar, agora eu tenho um diploma e eu tenho que me virar. O que que eu faço? Eu me formei em Curitiba e eu me formei, terminei a faculdade em 2015 e aí eu voltei a morar em Caçador por um tempo. Antes de, justamente porque eu não sabia muito bem o que fazer, para onde que eu ia, o que eu ia fazer depois da faculdade. E a minha formatura foi só em abril de 2016. E durante esse tempo eu falei, tá, eu preciso pensar durante esses meses para entender para onde que eu vou. E aí eu comecei assim, né? Tava ali com meu diploma, mas sem saber muito bem para onde ir, o que fazer. Como eu sempre me interessei mais em avaliação psicológica, para eu abrir um consultório de avaliação, eu precisava comprar os testes. E o investimento inicial para comprar testes e clínica e imóveis, enfim, era muito alto. Então não tinha como eu começar, né, trabalhando com avaliação psicológica logo depois da faculdade por conta disso, né? Eu tinha que primeiro criar um capital inicial ali para eu conseguir investir e daí, né, fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa, uma empresa X lá em Caçador, e numa área, assim, nada a ver, numa área administrativa, assim, longe daquilo que eu tinha me formado. Porque, não sei, eu nunca tinha trabalhado, né, até o momento, na faculdade, a minha faculdade ela era integral, então não tinha como eu trabalhar e estudar, era de manhã e de tarde. Então eu queria ter essa experiência, só que eu fiquei extremamente frustrada, né? Eu fiquei 2 meses nessa empresa e eu chegava em casa chorando e eu falava, não quero fazer isso, não é o lugar, não é o que eu quero trabalhar. E aí abriu o processo seletivo do mestrado, e aí eu falei, tá, eu sei fazer pesquisa, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto da universidade, eu quero estar na universidade. E aí eu falei com o meu professor, que foi o meu orientador da monografia, que é o TCC,
mas na UFPR a gente faz individual. E né, eu conversei com ele, troquei ideia, falei que eu estava interessada em fazer o mestrado, e aí eu me inscrevi no processo seletivo, fiz a prova, passei, fui aprovada e voltei para o mestrado. Mas quando você termina o mestrado, vem a mesma coisa, vem a mesma dúvida. Eu falei, e agora? O que eu faço agora? Né, tenho um diploma de mestre, mas ainda não sei para onde ir. E aí, de novo, eu terminei o mestrado e voltei para Caçador e fiquei naquele momento. E aí, abri um processo seletivo para trabalhar em videira na área social. E a minha mãe ouviu no rádio, né, Caçador? A mãe ouviu no rádio que tinha aberto o processo seletivo, aí eu fui atrás, e aí tinha que ir até Videira levar os documentos, eu falei, tá, eu vou. Porque eu tinha mestrado e era um processo seletivo de títulos, eu imaginei que, né, talvez pudesse dar certo, e realmente deu certo. E aí eu entrei lá, mas, assim, logo que a gente se forma, a primeira coisa que vem é o medo, fala, agora eu sou psicóloga e eu posso atender pessoas, mas e eu nunca gostei muito da clínica. Nunca foi um desejo meu trabalhar na clínica ou trabalhar na organizacional. E aí, quando eu passei nesse seletivo para o social, foi assim onde eu comecei realmente a trabalhar como psicóloga. Mas é sempre aquela angústia, assim, aquele medo. E é uma coisa que, assim, apesar de eu ter atendido, porque as pesquisas que eu conduzi durante a graduação e o mestrado, elas foram práticas. Então, eu fiz coleta de dados, eu atendia pacientes, né, aplicava testes, enfim. Mas apesar de ter essa experiência, trabalhar no social foi a primeira experiência quando eu fui lá para a Videira. E eu acho que eu sempre tive, a maior parte das vezes, eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas muito boas no meu caminho, que me ensinaram muito. Então, e que tiveram paciência e que me escutaram, onde eu conseguia aplicar, né, os conhecimentos que eu tinha e me valorizaram. Então, eu sempre tive essa sorte, assim. E aí foi onde eu fui me desenvolvendo e fui aprendendo e fui cada vez mais melhorando a minha prática como psicóloga e até eu mesmo como pessoa. Mas sim, a gente sempre tem essa angústia no começo. Mas acho que o segredo é pensar para onde que a gente quer ir de verdade. O que eu gosto de verdade. Por isso que os estágios são importantes. É ali que a gente tem uma ideia mais ou menos de para onde a gente quer, o que a gente quer trabalhar dentro da psicologia, né? Certo, Mariana. Então, uma das perguntas que estava até no questionário aqui era o que ajudou você a superar as dificuldades nesse período inicial. Só que você já respondeu a pergunta. E uma coisa que eu gostei bastante que te falou, foi que a gente não, independente do nosso currículo, né, se a gente tiver a graduação, pós, mestrado, se a gente tiver um artigo científico, se a gente tiver pesquisa, nada disso funciona se a gente não tiver o respeito e se a gente não conquistar o nosso respeito no espaço, no mercado. Porque por mais que eu, por exemplo, eu trabalho numa área da psicologia atualmente, que não é a área que eu quero depois que eu me formar. Mas eu me especializei um pouquinho, fiz alguns cursos relacionados a essa área, porque caso eu não consiga a área a área que eu quero, que é a área escolar, a área infantil mesmo, ou eu tenho essa como reserva, vamos dizer assim, de qualquer jeito. Eu vou estar trabalhando na minha área, eu tenho especialização nessa área, e atualmente, estando, sendo acadêmica, eu já posso conseguindo a minha rede de apoio, né, a minha rede de contatos para conseguir esse respeito. Porque, por exemplo, no semestre passado a gente teve o estágio organizacional. Eu fiz o estágio lá na Alfa. Caso depois de eu me formar, ou hoje mesmo, se eu não tivesse conseguido respeito naquele espaço, né, dos recursos humanos da Alfa, o que, eu não teria sido chamada para um processo seletivo, enfim. Ou caso eu queira participar do processo seletivo lá na Alfa, eu posso porque eles me conhecem, eles sabem como é que é a minha forma de trabalho, eles sabem como é que é o meu método de organização. Enfim, isso é um conselho até para todos nós acadêmicos. Caso a gente sempre, né, vai ter a nossa área do curso, que é o nosso xodó, que é a nossa meta de vida, mas sempre procurar se especializar
um pouquinho em cada área, né? Ter um conhecimento um pouquinho em cada área, porque caso você não consiga, você ainda consegue, caso você ainda não consiga, né, alcançar a sua meta, você vai indo aos pouquinhos, vai trabalhando em uma área que não seja a sua paixão, mas sempre dando o melhor naquele espaço, né? Agora, uma das perguntas também. Como foi conquistar os primeiros pacientes ou oportunidades de trabalho? Ah, nesse primeiro trabalho que eu tive lá em Videira, eu lembro muito bem do dia antes do meu primeiro dia, que era o meu primeiro emprego realmente, né, remunerado na área da psicologia, onde eu ia assinar os documentos com o meu CRP. Porque apesar de eu já ter feito meu CRP logo que eu me formei, eu não atuava ainda, né, como psicóloga, e durante o mestrado a gente fica muito embaixo da asa do nosso orientador. É, mas naquele emprego eu não estava mais atrelada a nenhuma instituição de ensino, então era a Mariana com o CRP dela indo lá no papel de psicóloga. Então, e eu tinha muito receio, porque eu tinha uma experiência já, né, significativa trabalhando com adultos mais velhos, então a partir de 50 anos, e idosos, que era o que eu gostava de trabalhar na faculdade. E aí, quando eu passei nesse processo seletivo, era para trabalhar num abrigo de criança e adolescente. E a minha única experiência na graduação com crianças não tinha sido muito positiva. Eu tinha percebido naquela experiência que era com avaliação psicológica, mas que eu não tinha muita facilidade em lidar com crianças. E aí eu estava com bastante receio. Mas eu sabia que eu, por já ter tido a experiência, eu sabia o que fazer. Né? Eu tinha essa base do que fazer, mas eu estava com medo de como seria a realidade. E aí foi que eu realmente tive essa sorte de encontrar uma equipe muito boa que me acolheu. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu estava duvidando muito de mim, mas que eu sabia o que fazer. Eu sabia como reagir, como lidar nas situações que, por mais que a gente tenha medo, a gente precisa colocar a cabeça no lugar, lembrar do que a gente sabe, do que a gente aprendeu e trabalhar e fazer o nosso melhor. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo cada vez mais, fui recebendo bastante elogios, assim, da minha chefe, que era uma assistente social lá, né, nesse abrigo. Nossa, eu sempre falo, até hoje eu tenho contato dela e eu sempre falo para ela, assim, que ela foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela me ensinou de verdade o que que era psicologia social, ela nem sendo psicóloga. Eu aprendi bastante com ela. Então foi assim, foi desafiador, foi difícil no começo, mas até me impressionei assim, porque a área da psicologia social não era uma coisa que eu pensava em fazer, mas depois que eu entrei lá, eu me apaixonei. Eu adorava estar com aquelas crianças, adorava estar naquele trabalho. Um tempo depois, quando eu já tinha me estabelecido um pouco, eu acho que eu passei num outro processo seletivo para caçador, aí foi no Guarda-Bem, né? Eu fiquei um tempo trabalhando no Guarda-Bem. E aí foi o ano da pandemia, né? Quando começou a pandemia, aí também, né? Eu parei de trabalhar um tempo. Aí em setembro de 2020 eu voltei para o Guarda-Bem e a gente terminou aquele ano ali. E aí, logo depois, eu entrei no CREAS. Eu fiz um outro processo seletivo, um outro. Foi processo seletivo. Eu entrei em uma outra prova, daí eu entrei no CREAS, em Caçador, e estava trabalhando lá. E aí eu comecei a atender numa clínica onde eu fazia sublocação de salas e eu comecei a avaliar. Aí eu consegui comprar os testes, consegui, né, comprar alguns ali que eram os mais necessários que eu precisava. Comprei o VAIS, o VISC, o auditivo verbal, enfim, né? Fiz uma boa base ali para atender os pacientes e um tempo depois eu também entrei na Uniarp para começar a dar aula na Uniarp. Então eu estava levando 3 empregos ao mesmo tempo. Até eu falava, meus alunos falavam assim: você é pior que o Júlio, professora, ao invés de 2, você tem 3 empregos. Eu falava, né? Eu ia me virando.
E aí eu estava levando ali os 3. E os primeiros pacientes que eu atendi na clínica, por mais que eu soubesse o que eu estava fazendo, soubesse avaliar, sabia como conduzir a avaliação, o que perguntar, enfim, a gente sempre fica com aquela ansiedade de como é que vai ser o próximo paciente. Será que eu vou saber o que fazer? Será que os materiais que eu tenho vão dar conta? Será que o meu laudo vai ser bem escrito, vai ser bem feito? E quando a gente trabalha com avaliação, a gente sempre tem essa questão da produção de documentos psicológicos. Então, uma coisa que eu sempre cuidei muito, até por conta, né, de questões éticas, era dos documentos. Então, eu sabia o que eu tinha que escrever, o que eu precisava escrever, o que eu não podia escrever. Então, eu sempre fui muito cuidadosa nesse sentido. Então, assim, atender os primeiros pacientes sempre dá aquele friozinho na barriga, mas, de novo, calma na cabeça, que você sabe o que fazer. Você passou 7 anos, né, no meu caso ali, com o mestrado, estudando para isso. Então, eu consegui, assim, levar. E a primeira vez, falando assim, né, em primeiros empregos, a primeira turma que eu dei aula na Uniarp, eu também estava, assim, muito angustiada e com muito medo de como que ia ser, né? Porque, assim, quando a gente é aluno, a gente tem uma visão da sala de aula. Quando você é professor, que você está com a tua primeira turma, a gente às vezes não aparenta, mas a gente fica muito angustiado de não saber como vai ser recebido, de como que vai ser a turma, de como que se vão aceitar a forma como eu ensino, a forma como eu falo, né, das minhas experiências. E eu sei, a primeira aula que eu dei foi uma aula de psicologia hospitalar para a 7ª fase do curso ainda. E eu fiquei muito angustiada de dar aquela aula eu pensava assim, como que eu vou dar 3 horas de aula sobre esse assunto? E foi, acho que eu até terminei antes aquela aula. Hoje em dia, quando eu vou dar aula, 3 horas não é suficiente. Eu nunca consigo terminar aquilo, porque né, a gente vai pegando jeito, a gente vai melhorando naquilo que a gente faz. Mas eu sempre fico assim, quando eu vou começar alguma coisa nova, eu sempre fico muito ansiosa. E aí eu lembro, tá, você sabe fazer isso. Você consegue, é isso que você sempre quis fazer. Calma, lembra de quem você é e vai embora. E aí as coisas vão fluindo. Parece muito coach, né? Mas não é, gente. É só confiança naquilo que você realmente sabe fazer, né? Eu gostei da tua linha de raciocínio justamente porque é uma coisa que a gente pensa muito de nós recém-formados, é justamente esse nervosismo em qualquer área que a gente vai trabalhar, uma hora ou outra, acredito eu que nós vamos passar pela clínica, né? Por mais que o nosso foco não seja na clínica, a gente vai ter que passar pela clínica. E é justamente a gente vai estar trabalhando com uma mente humana, com uma personalidade, com sentimento. A gente vai ter que ter o maior tato humano e responsabilidade possível. A gente já até estava discutindo isso numa aula, não me lembro se era na aula de segunda-feira, sobre, né, a revolução da inteligência artificial. Que muitas pessoas estavam, tipo assim, antigamente a gente tinha a mania de pesquisar sintoma de doença no Google. Daí o Google dava, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de garganta, você tá com câncer cerebral. Hoje em dia, a inteligência artificial, como ela, vamos dizer assim, trabalha, ela trabalha para ser, ela trabalha para. A Camila acabou de mandar, que a reunião vai acabar. Então, eu não vou ficar expandindo muito tempo, mas enfim, só isso que a gente sempre vai ter esse nervosismo, né? Porque a gente vai estar trabalhando com seres humanos e a gente tem que ter essa responsabilidade. E ética, caráter, não é uma coisa que a gente recebe com a graduação, a gente não recebe junto com o canudo, é uma coisa que vem de berço, então é muita responsabilidade sobre isso. Então, Então, a próxima pergunta é de qual forma questões práticas como registro no CRP, ética e finanças impactam o início da sua carreira? Impactaram, no caso. Uhum. A questão com o CRP foi bem tranquila de lidar. Acho que todas as informações vieram. Eu não me lembro como que eu fiz o meu registro. Porque como eu me formei no Paraná, o caminho meio que o mesmo, mas né, os contatos são diferentes, enfim.
Eu lembro que eu tive na universidade uma palestra com um aluno que tinha recém se formado e tinha aberto o consultório dele, e aí, por conta, né, dessas questões, o que que eu faço, se eu preciso abrir MEI, preciso abrir empresa, como que funciona e tal. Aí a gente tinha tido uma palestra sobre isso, e aí me ajudou bastante no sentido de eu saber o que que eu tinha que fazer caso eu fosse abrir um consultório, enfim, né, fosse começar a trabalhar autônoma. Mas a questão com o CRP acho que não foi uma dificuldade. Eu entrei no site ali e mandei o diploma, e aí eu já recebi as informações do que eu deveria fazer. Na minha época, como o nosso CRP, ele né, tem vários, as regionais, além de ser a central é aqui em Florianópolis, mas como o nosso estado ele é grande, né, de extensão ali, aí ele tem as sub-regiões. Então, o nosso, né, o do Centro-Oeste é em Chapecó. E aí, por conta da pandemia, eles estavam pedindo para o pessoal ir até lá para pegar as carteirinhas de registro. Na minha época, eu não precisei, eles vieram e fizeram um evento com a gente, que inclusive foi na Uniarp na época, e a gente fizeram um evento, explicaram o código de ética, como que funcionava o CRP, e aí eles entregaram as carteirinhas, né, as carteirinhas de registro profissional. Hoje eu acho que até é outro tipo de carteirinha, ela é diferente. Questão com ética, foi o que eu falei, assim, o que mais pegava para mim era a questão dos documentos. Então, eu sempre cuidei muito na elaboração dos documentos psicológicos, dos laudos, relatórios. Quando a gente trabalha em serviço social, né, em CRAS ou em CREAS, enfim, a gente emite muito relatório para juiz, né, para juiz, para promotor, e aí eu sempre tinha que cuidar também. Até esse trabalho que eu tive lá no abrigo me ajudou muito nessa parte de saber como escrever, como relatar as coisas. Então eu passava sempre pelo crivo da minha chefe, enfim. Então essa parte eu aprendi, desenvolvi bastante lá. E aí, né, eu só segui. Eu acho que eu tive uma formação muito boa nesse sentido, sabe, de cuidar bastante nesses aspectos de ética. A questão financeira, essa palestra que eu tive, ela ajudou um pouco, mas como as coisas mudam bastante, eu tive que ir atrás de mais informações, de contador, para entender um pouquinho como que funcionava essa parte de registro, de inscrição municipal. Quando eu comecei a atender na clínica, a gente não precisa de alvará para atender, mas a gente precisa ter um registro, uma inscrição municipal, né, em caçador, que a gente paga um imposto lá, e aí a gente consegue emitir nota fiscal para a prefeitura, né? E aí agora faz pouco tempo ali, psicólogo agora é obrigado a emitir nota dos atendimentos também, então isso acabou de mudar. Aí, como eu não estou mais atuando em clínica agora, eu ainda não me atualizei nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente sempre tem que estar ali atrás e entendendo e sabendo como funciona. Eu acho que não só psicólogo, mas qualquer profissional autônomo, né? A gente precisa saber como fazer as coisas certas, porque, né, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente não, né, fazer coisas incorretas ou antiéticas, enfim. A questão da ética acaba. Agora a gente tem mais essa questão das AIs, a gente tem outros pontos que a gente está estudando. Acho que o conselho também tem se posicionado um pouco mais em alguns pontos, principalmente com relação a pseudociências, enfim. Então, isso também é bem, bem positivo, né? São coisas que a gente está vendo melhorar. Mas acho que é sempre ter essa ideia de que quando você é psicólogo, você já tem que continuar estudando ciência, independente de se você se forma ou não. A gente está sempre se atualizando, sempre estudando. E quando você é um profissional autônomo, você também precisa saber um pouquinho sobre contabilidade, finanças, quanto que eu cobro, como que eu faço, como que eu cobro o paciente. Então, esse também é importante de ter noção de como que a gente faz. E é uma coisa, vamos dizer assim, interessante no sentido de que a IA nunca vai substituir a gente, né? O contato e o olhar humano mesmo, por causa de que um robô ele pode até falar, ele, com uma voz mecânica, enfim, mas nunca vai ser aquela coisa com uma voz, um tom humano, com emoções, enfim, vai ser sempre uma voz mecânica e que nem eu falei na gravação anterior. Caráter é uma coisa que
a gente se cria, vem de dentro de casa, vem de berço. Não, a gente não recebe o caráter e a ética com o canudo que a gente ganha na formatura. Então, é sempre cuidar, sempre se atualizar, mas é nunca fugir do básico da ética, né? Nunca tentar impor uma crença ou xingar a pessoa, né, nesse sentido, mas enfim, a gente estava discutindo, acho que em psicologia escolar, que a partir de 2025 seria toda empresa e escola é obrigatório ter um psicólogo para poder atuar. Porém, não, é uma realidade que dificilmente vai se aplicar no Brasil, assim, automaticamente em 2025, porque até nas escolas particulares pode ter. Mas em nas escolas municipais, nas estaduais, é um investimento muito grande que muitas das vezes as pessoas elas não veem como necessário, veem que é só, mas só mais um acessório, vamos dizer assim. A gente não, se a gente, no caso como psicólogo, fosse para a área escolar nesse sentido, a gente estaria trabalhando numa diretoria, numa coordenadoria, até mesmo como um professor reserva, não necessariamente como um psicólogo da escola. Mas, Eu vou te enfim, é só para completar a minha linha de raciocínio ali na gravação anterior. Eu vou te falar, Júlia, que essa questão da psicologia escolar, o problema é que as escolas ainda não entenderam o que é psicologia escolar. Qual é o papel do psicólogo dentro da escola? Assim, tendo trabalhado tanto em escola particular quanto em escola pública, eu vou te dizer que ainda está muito confuso na cabeça das pessoas, dos pais, dos professores, qual que é realmente o papel do psicólogo escolar. Na escola particular que eu trabalhei, isso é um pouco mais organizado, só que em alguns momentos a nossa atuação acaba sendo um pouco mais engessada dentro de protocolos que, por conta de, né, de ser uma rede muito grande de escolas, era uma coisa mais assim que é feito e você só vai conduzir dessa forma. Nas escolas públicas é o contrário, quem estava criando esse protocolo era a gente ali na atuação. E aí isso acabava se tornando um pouco mais difícil, até porque às vezes a gente ia trabalhar. Eu trabalhei tanto em municipal quanto em estadual. Na municipal é dentro do guarda, porque eu trabalhei dentro do guarda bem, onde a gente fazia avaliações psicológicas dos alunos, que não é exatamente o papel da psicologia escolar. E nas estaduais, a gente trabalhava muito com capacitação de professor, com visita, acolhimento, orientação, só que a gente não conseguia ter muito acesso aos pais, porque era 2 psicólogas para 7 escolas estaduais, 500 alunos cada uma, assim, impossível, sabe? Era uma coisa assim que eu tinha que viajar, eu passei meses viajando ali entre Macieira, Matos Costa, onde mais que eu ia? Timbó, enfim, sabe? Tinha que ficar viajando para conseguir visitar todas as escolas, Rio das Antas, e aí tinha questão de saúde mental muito importante dentro de cada escola. Então, assim, tinha que ter um dentro de cada escola. Uma coisa que eu tenho percebido mais recentemente é que as escolas, elas estão um pouco mais abertas a receber psicólogos, apesar de ainda ter essa dificuldade de saber exatamente o papel do psicólogo. Mas a gente já está vendo, assim, um pensamento assim, nossa, a gente deveria ter um psicólogo, isso aí seria coisa para um psicólogo lidar. Nossa, que falta que faz um psicólogo aqui dentro. Então, a gente já está, assim, um passinho a mais, sabe? Mas as questões de orçamento realmente impedem, né? Então, precisa abrir concurso, precisa, enfim, mexer em um monte de outras áreas ali para que isso seja realmente, né, consolidado das instituições. A gente estava numa palestra, né, do Dia do Psicólogo, a palestra de sexta-feira foi focada mais para psicologia social mesmo. Trouxeram assistentes sociais, enfim, que trabalham no CRAS, no CREAS. Só que a gente foi abordado na roda de conversa todas as áreas da psicologia no geral. E uma coisa que foi falado é que a própria psicologia mesmo, no geral, como profissão, é muito voltada para a clínica e isso é um pensamento coletivo da sociedade. Eu lembro que quando eu falei, não foi nem eu que falei, eu tenho uma prima minha que ela é formada, né, ela é psicóloga,
E todo mundo brincava de que ela ia ser aquela psicóloga numa visão mais freudiana, vamos dizer assim. Ela sentada na poltrona, paciente deitada no divã, olhando para nada e falando sobre a vida, e ela falando como se uma coisa mais reflexiva, vamos dizer assim, uma coisa mais filosófica. Então, isso é uma falta de conhecimento da própria sociedade, que é só voltado para clínico, é só para atender louco, vamos dizer assim, porque ainda já colocam pessoas que fazem terapia, que tomam remédios controlados como louca. Eu já fui uma dessas pessoas atingidas que fui chamada de drogada por tomar ansiolítico. Então, infelizmente, ainda é um preconceito que as pessoas e a sociedade no geral têm, mas a gente tá dando passinho de formiga. Quem sabe ali, quando eu tiver com os meus 70 anos, quase me aposentando, já tenha mudado esse tipo de coisa. Espero que seja antes. Não, mas é que, né, eu tô chutando baixo, assim. Então, a Gabi, ela quer falar a última pergunta, no caso? Ou a quinta pergunta? A quinta pergunta a gente já fez, né, porque a Mariana já respondeu. A Camila vai fazer a próxima pergunta. Ah, tá. Então, por fim, a gente gostaria de saber, não um, né, mas tipo, em geral, que conselho você daria para quem está começando agora na psicologia? Eu acho que enquanto vocês estão na graduação, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem, façam todos os cursos, vão em congressos, conheçam realmente a área que vocês escolheram para trabalhar. A psicologia é muito ampla, a gente pode trabalhar em muitos lugares diferentes, com muitos tipos de abordagens diferentes. Não se prendam em uma abordagem específica. Quando eu estava na faculdade, os professores falavam muito para a gente não escolher uma igrejinha, porque uma vez que a gente escolhe uma igrejinha, parece que a gente não sai mais de lá de dentro, seja a existencial, seja a psicanálise, a behaviorista. Não escolha uma igrejinha. Deixe-se conhecer todas as abordagens e todas as áreas que vocês possam trabalhar. Tenham consciência de que vocês sempre vão precisar continuar estudando, continuar entendendo o homem a partir do momento histórico que ele está vivendo, porque a nossa sociedade muda muito e a gente precisa entender que com essas mudanças, as questões sociais, emocionais, psicológicas que vão afetar as pessoas vão ser diferentes e a gente precisa estar pronto para receber esse tipo de demanda. E outra coisa muito importante é conheçam vocês mesmos. Se possível, façam terapia. Se não, dediquem um tempo para pensar sobre vocês, sobre o que vocês, o que afeta vocês, o que vocês conseguem lidar ou não conseguem lidar muito bem. Se deem um tempo para pensar sobre as experiências de vocês, pessoais mesmo. Porque uma coisa assim que vou falar assim, é batata. Se você não lida com as coisas que estão dentro de você, você vai bater de frente com isso na clínica. O primeiro paciente de estágio que vocês pegarem, vai vir uma demanda que vai pegar forte em vocês, se vocês não souberem lidar com aquilo. E eu falo isso porque comigo aconteceu, vou falar assim, ó, a primeira paciente que eu peguei, eu tinha uma questão muito, ainda tenho questões que eu preciso, né, lidar com elas, mas enfim, uma questão muito importante com o luto, que eu tinha dificuldade para lidar. Primeira paciente que eu pego foi uma idosa enlutada. Então, assim, olha, vem de frente. E eu não fazia terapia na época, enfim, falei, não preciso, né? Imagina, eu sei lidar, não tenho problemas. Enfim, não vão nessa, tá? A gente acha que a gente faz uma autoanálise muito incrível e muito perfeita depois que a gente aprende psicopatologia e sabe todas as abordagens, mas quando a gente realmente senta ali para entrar nos nossos pensamentos e pensar sobre aquilo que a gente está pensando e como a gente está interpretando e da onde que está vindo essa interpretação, poxa, faz uma diferença muito grande. E eu consigo separar muito mais o que é meu e o que é do paciente.
tá? Então, assim, autoconhecimento, saber que vocês vão sempre continuar a estudar, mesmo depois da faculdade, e aproveitar todas as oportunidades que vocês têm durante a graduação para realmente conhecer tudo que vocês têm à disposição e escolher com consciência e sabedoria para onde que vocês querem ir para frente. É isso. Seria isso, então? Eu ia complementar, só que eu falo demais e eu ia me estender, mas seria realmente isso. Seria ficar pingando um pouquinho em cada área, cada abordagem. Também na semana do psicólogo teve uma psicóloga que ela falou que ela nunca ia admitir ser meia pessoa, que se ela fosse para ir para qualquer área, ela seria completa, vamos dizer assim, ela daria o melhor que ela pudesse, quando ela pudesse, enfim. Eu nunca ia fazer um trabalho meia boca, vamos dizer assim. A gente no senso comum sempre diz que uma pessoa que faz de tudo um pouco, não faz nada completo, não faz nada direito. Então, que para nós não seja assim, né? Que a gente conheça um pouquinho de cada área, se especialize na área que a gente goste, mas se for possível, não. Se. Ai, me fugiu a palavra agora. Se Mas, vocês tiverem oportunidade, é. conheçam tudo que vocês puderem. Conhecer tudo que a gente puder, pingar um pouquinho em cada área, vamos dizer assim. Então, seria isso. Eu agradeço a sua presença, a sua paciência, Mariana, sua paciência, principalmente. Ah, Imagina o- aí. Um tanto, prazer de oi? novo. Prazer estar com vocês de novo. Nem que seja só mais um pouquinho. Saudade de todo mundo. Saudades também. Ah, então, né, seria esse o conselho final. Eu agradeço a sua presença, ah, a sua vontade de estar aqui e agradecer porque essa conversa trouxe bastante conhecimento para nós e que quando a gente passar a gravação dessa chamada, traga conhecimento e traga luz às outras pessoas que vão ser atingidas com essas palavras. Então, seria esses meus agradecimentos. Muito obrigada. Se as Imagina. meninas quiserem falar alguma coisa. Assim como a Júlia, queria agradecer pela participação, eu estava morrendo de saudade. É bom ter esse contato de novo, né? E como ela falou, realmente é uma troca bem legal aqui estar conversando com você de novo, né? E essa experiência de uma pessoa que já passou pelo que a gente está tentando alcançar, né? Então é muito importante para nós e é isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que vocês finalizem a graduação aí cheia de experiências boas, que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. E sempre vou ser a Profimari, vocês sabem como me encontrar, então sempre vou estar à disposição de vocês.